Veja, meu amigo, minha amiga, esse barulho, esse ronco aí que é esse vem lá do mar. Você já deve ter visto em outras redes sociais. Hoje está sendo divulgado esse barulho que aconteceu na cidade de Santos, em São Paulo. Que no mar veio esse ruído muito forte. E esse ruído aí, com certeza, são os demônios. Os demônios que estão debaixo das águas, como diz aqui no livro de Jó, capítulo 26, que diz assim no versículo 5, os mortos tremem debaixo das águas do mar, junto com os seus moradores, e o inferno está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. A localização desses mortos que aguardam julgamento e tormento, ali debaixo das águas, no abismo das trevas, eles tremem de terror. Então aqui eles estão gritando os demônios, porque sabem que está bem perto de Jesus voltar, tá? E eles sabem que depois que Jesus voltar e levar os escolhidos, ele não vai poder mais trabalhar nos escolhidos, só nos incrédulos que ele vai continuar trabalhando. Então ele está com muita ira, com muita revolta, porque ele está vendo que Jesus está às portas. Por isso que ele está gritando de terror debaixo das águas. E aqui prova no livro de Jó que eles estão debaixo das águas, que lá é o mundo dos mortos, o inferno já é o mundo dos mortos, onde aqueles que morrem sem Jesus vão direto para lá, tá? Por isso que é importante você sempre ter Jesus, buscar Jesus, procurar uma igreja para você congregar, tá? Porque se você não quiser saber de Jesus, quando você morrer, que todo mundo vai morrer, você vai acabar parando lá no inferno, como diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Diz assim, que é mais uma prova que é os demônios que estão nesse mar aí, desses gritos que tu viu aí. Deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras, tá? Então aqui já está provando que debaixo do mar já está os demônios. Deu mal aos mortos. Os mortos são aqueles que morreram sem Jesus, tá? Aqueles que não têm Jesus já estão mortos, tá? Entendeu? Como diz lá no livro no livro de João 14, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, só Jesus é a vida. Quem não tem vida, quem não quer saber de Jesus não tem vida. Então, os que não têm vida vão parar no mundo dos mortos. São aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que não querem saber de igreja, aqueles que dizem que não tem tempo para ir na igreja, aqueles que dizem que estão trabalhando demais, aqueles que dizem que não vão estar dando dinheiro para pastor. Esses aí são os mortos, tá? Porque foram enganados pelo Satanás justamente para poder o diabo levar eles para o inferno. Então aqui no Apocalipse ele diz, deu mal aos mortos, que são os incrédulos, aqueles que não crêem, e a morte e o inferno. O inferno quem é? Os demônios. O inferno aqui, que a Bíblia está falando, Apocalipse 20, 13, são os demônios, esses que estão gritando debaixo do mar, que já estão lá junto com os incrédulos, entendeu? Esperando o dia que Jesus chamar para ser julgado. E depois que ele diz, a morte, que são os incrédulos, e o inferno, que são os demônios, vão dar os mortos no dia do julgamento. Tá entendendo? Eles vão sair lá do fundo do mar para ficar de frente ao tribunal para ser julgado, um por um, conforme as suas obras. Meu amigo, o fim tá chegando. Te apega com Deus, que a coisa está ficando